Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, o Evangelho de São Marcos, nosso nono encontro, Marcos capítulo 1, versículo 40 a 45, a cura do anceniano, isto é, o leproso. Um leproso chegou perto de Jesus e pediu de joelhos: Se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus ficou cheio de ira, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique purificado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem ficou purificado. Então Jesus mandou logo embora, ameaçando-o severamente: Não conte nada para ninguém. Vá pedir ao sacerdote para examinar você, e depois ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que seja um testemunho para eles. Mas o homem foi embora e começou a pregar muito e a espalhar a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ele ficava fora em lugares desertos, e de toda parte as pessoas iam procurá-lo. Vamos então fazer o nosso comentário. Versículo 40. Um leproso chegou perto de Jesus e pediu de joelhos: Se queres, tu tens poder de me purificar. Para entender essa passagem, devemos entender a relação da vida do leproso dentro da sociedade da época. Para entender, devemos ler os capítulos 13 e 14 do livro Levítico. Vou dar alguns detalhes importantes. Primeiro, a detectação da enfermidade. Nos diz o livro do Levítico: quando alguém tiver na pele uma inflamação, um furúnculo ou qualquer mancha que produza suspeita de lepra, será levada diante do sacerdote Arão ou de um dos seus filhos sacerdotes. O sacerdote examinará a parte afetada. Se no lugar doente o pelo se tornou branco e a doença ficou mais profunda na pele, o caso é lepra. Levítico capítulo 13, versículo de 1 a 3. Depois de examiná-lo, o sacerdote irá declará-lo impuro. Existem várias formas de avaliação para que o sacerdote declarasse que a pessoa tem lepra, hanseníase, ou ele não tem. Levítico capítulo 13, versículo 4 a 44. A segunda parte. Como deve vestir o leproso para ser reconhecido? Quem for declarado leproso, anceniano, deverá andar com roupas rasgadas, despenteado, com a barba coberta e gritando: impuro, impuro. Ele ficará impuro enquanto durar a doença. Viverá separado e morará fora do acampamento, à margem do grupo social, que é o grupo sadio. Levítico capítulo 13, versículo 45 a 46. Terceiro, o sacerdote deve constatar se na roupa existe presença da lepra, seja no tecido ou coberto de lã, de linho e de couro, ou numa peça qualquer. Se a mancha for esverdeada ou avermelhada, deve-se constatar que é lepra. Levítico capítulo 13, versículo 47 a 58. Ao constatar a presença da lepra, cabe ao sacerdote queimar tudo. Levítico capítulo 13, versículo 55. O capítulo 14 trata da purificação do leproso. Então, capítulo 13, a detectação, se detecta a doença. Capítulo 14, a purificação do leproso, para poder acolhê-lo dentro da comunidade se está curado. Esta é a lei a ser aplicada ao leproso no dia da sua purificação. Ele será conduzido ao sacerdote, o sacerdote sairá fora do acampamento.
Depois do exame, se o leproso está curado, mandará trazer para o leproso a ser purificado 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, púrpura, escarlate e sopo. Em seguida, mandará imolar uma das aves num vaso de argila sobre água corrente. Pegará a ave viva, a madeira do cedro, a púrpura, escarlate e sopo, e mergulhará tudo, junto com a ave viva, no sangue da ave imolada, sobre a água corrente. Fará então 7 aspersões sobre o homem que está purificado da lepra, declarando-o puro. Levítico capítulo 2, Levítico capítulo 14, versículo 2 a versículo 8. Só depois disso ele pode entrar no acampamento e ser acolhido, mas tem ainda outro rito. O rito continua depois. Aquele que se purifica lavará as roupas, rapará todos os pelos, se lavará com água, então ele ficará puro. Depois disso poderá entrar no acampamento, mas ficará 7 dias fora da sua tenda. No 7º dia, rapará a cabeça, a barba, as sobrancelhas, bem como todos os pelos. Depois disso, lavará suas roupas, se banhará e ficará puro. Levítico capítulo 14, versículo 8 a 9. Após essa purificação, segue a oblação do cordeiro. São 2. De uma ovelha, 12 litros de flor de farinha assada com azeite para oblação. Levítico capítulo 14, versículo 10 a 32. Segue então o rito da purificação. Agora podemos retomar, ao texto de São Marcos, tendo em vista todo o procedimento que encontramos no livro do Levítico. Novamente, versículo 40. Um leproso chegou perto de Jesus e pediu de joelhos: se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus começa a ser reconhecido pelo seu ensino e por aquilo que ele realiza em favor dos enfermos e endemoniados. Todos ficaram muito espantados na sinagoga e perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. São os espíritos impuros. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a redondeza da Galileia. Vimos em Marcos, capítulo 1, versículo 27 a 28. Jesus andava por toda a Galileia, pregando nas sinagogas, expulsando os demônios. Marcos, capítulo 1, versículo 39. Neste contexto, a fama de Jesus chegou ao leproso, que se abriu a Jesus como última possibilidade de purificação. Diante de tudo que ele fez, ele diz: se queres, tens poder de me purificar. No pensamento do leproso, ele diz: ele vai poder me purificar. E vai ao encontro de Jesus. A atitude do leproso se opõe ao livro do Levítico. O enfermo nunca poderia se aproximar de alguém são, sadio. Mas diante da cura, ele desobedece à imposição do Levítico, da lei levítica, para em reverência a ele, o leproso. Ele toma a iniciativa, chega perto de Jesus. Aproximação cheia de expectativa, esperança e fé. Ele pede, ele suplica de joelhos, trazendo toda a angústia e todo estigma da sua enfermidade. Um gesto de profunda humildade. Toda a sua dor vem expressa no ato de súplica. Ele não pede, mas se coloca na vontade de Jesus: se queres. Atitude de profunda humildade e confiança na certeza de que será atendido. Mesmo assim, um ato de desconfiança, por assim, se tu queres. Ele está duvidando de que Jesus realmente vai querer agir diante da lepra, esse estigma da época. Mas, ao mesmo tempo, é um ato de confiança de ir ao encontro de Jesus. E então, tu tens o poder de me purificar.
e tem consciência do poder de Jesus, mas coloca diante dele, sem exigir. O leproso que havia sido expulso da sociedade não pode entrar na cidade nem na sinagoga. Então ele vem ao encontro de Jesus fora, enquanto Jesus caminha na Galileia. Jesus aceita a súplica do ancianiano. Versículo 41. Jesus, cheio de compaixão, uma tradução diz ira, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fique, seja purificado. Vemos a resposta de Jesus à súplica do leproso. A compaixão, onde todos os órgãos vitais de Jesus se comovem, os órgãos vitais se comovem diante da dor do leproso. Jesus não é indiferente. A expressão cheia, transbordante de compaixão. Jesus não é indiferente à dor das pessoas. Jesus estende a mão. Também Jesus diante do leproso, que não observa a lei sobre o leproso, de não se aproximar do homem impuro. Agora, Jesus não observa o que vem prescrito na lei do Levítico. Ele estende a mão e toca o leproso. Então, o leproso se aproxima de Jesus, era proibido no livro Levítico. Jesus aceita a provocação do leproso e o toca. O ato de tocar alguém impuro, segundo a lei, faz com que ela se torne impura. Jesus se torna impuro. Nos lembra o profeta Isaías, onde ele se fez leproso, assumindo nossas impurezas para nos purificar. Isaías capítulo 53, versículo 2. Ele não tinha aparência nem beleza para atrair o nosso olhar, nem simpatia que pudéssemos apreciá-lo. Homem do sofrimento, experimentado na dor, como indivíduo de quem a gente esconde o rosto, o leproso. Ele era desprezado e nem tomamos conhecimento dele. E eram nossas doenças que ele carregava. Ele se torna um leproso. Eram nossas dores que ele levava em suas costas, se compadecendo, leproso, no caso de Marcos. Caiu sobre ele o castigo que nos deixaria quites. Na cruz nós somos purificados. E por suas feridas, a lepra, é que veio a cura para nós. Isaías capítulo 53, versículo de 1 a 5. Jesus é palavra eficaz. O que ele diz, realiza. Como na criação, a palavra de Deus disse, e assim foi feito, Gênesis capítulo 1, versículo 3 seguintes. Agora Jesus pronuncia a palavra eficaz, purifica o leproso, recria o novo, saindo do antigo. Eu quero, fique purificado. Vemos a vontade de Jesus como poder de cura, superando o judaísmo, que não é mais capaz de purificar o povo de Israel. O querer misericordioso de Jesus funda a nova família, que define a boa nova do reino de Deus, a nova igreja dos enfermos e expulsos. Versículo 42. No mesmo instante, a lepra desapareceu, o homem ficou curado. A palavra de Jesus é eficaz, basta a sua palavra. O leproso diz que Jesus tem poder de purificá-lo. E isso acontece. Jesus não tem que tocá-lo pela mão, como fez com a sogra de Pedro para levantá-la. Marcos capítulo 1, versículo 31. Agora basta o toque, colocando-se em contato com o leproso. Gesto proibido na lei, mas Jesus, ao tocá-lo, oferece sua presença pessoal àquele que estava condenado a viver sem contato. Neste momento, Jesus restitui a dignidade do leproso. Ele pode iniciar
e pode iniciar seu contato social. Foi novamente integrado à vida social e religiosa do seu tempo. Versículo 43 e versículo 44. Então Jesus o mandou logo embora, ameaçando-o severamente. Não conte a ninguém. Vá pedir ao sacerdote para examinar você. Depois ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que seja um testemunho para eles. Jesus se manteve fiel às instruções de Israel. O leproso não vai seguir as instruções de Jesus. Por isso pede ao leproso que se cale e volte à sociedade, que os sacerdotes reconheçam sua saúde e possam readmiti-lo de novo no seio do povo. Jesus não quer ser um competidor. Não quer desfazer a sacralidade dos judeus, nem impor seu messianismo com milagres exteriores. Por isso pede ao que foi purificado que volte à vida de israelita controlada pelos sacerdotes. Vemos o tipo de judaísmo que declara o que é puro e impuro, que divide e separa, organiza ritualmente os homens, expulsando os impuros, os sujos, e reintegrando os curados, mas sem poder purificá-los. Jesus, ao contrário, o faz limpo, e dessa forma muda, constituindo uma nova ordem, onde o ser humano, na antiga ordem, estava destruído. Versículo 45. Mas o homem foi embora e começou a pregar muito, e a espalhar a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, e ficava fora em lugares desertos. De toda parte as pessoas iam procurá-lo. Alguns detalhes. Jesus, ao tocar o leproso, ficou impuro, segundo a lei do Levítico. O leproso, por causa de sua enfermidade, por ser impuro, não podia entrar na cidade e sinagoga. Jesus deu ao leproso a capacidade de voltar ao convívio social, a cidade, a sinagoga, entrando novamente na cidade. Enquanto Jesus, ao assumir a impureza, ficou nos lugares desertos, que era o lugar social dos leprosos. Ele assumiu a realidade humana de impureza a fim de purificá-la. Ele, que não tinha pecado, se fez pecado por nós. Houve uma troca de lugares sociais. O leproso, já curado, desobedece e anuncia seu milagre, sem procurar os sacerdotes. E se converte em testemunha da novidade messiânica e expõe o que Jesus fez com ele, que era o início de uma nova comunhão de libertados, que superava a lei sagrada do Antigo Testamento. E ele se torna, então, testemunha do Evangelho. Ele proclama intensamente que Jesus realizou em seu favor. Não lhe importa a antiga lei, não precisa buscar a proteção ritual dos sacerdotes. Ele é um libertado, um homem novo, e se tornou como a sogra de Pedro, os primeiros evangelistas. Então Jesus tocou o leproso, ficou contaminado, é um homem sujo, conforme a visão da pureza dos sacerdotes e escribas, cuja autoridade rejeita o curado. Ele não vai ao encontro da multidão, mas é a multidão que vai ao encontro de Jesus. Do mesmo modo, Jesus não morrerá na cidade, mas morrerá fora de Jerusalém. É aquele que estava fora, que assumiu nossos pecados, nossas dores, que vai nos purificar, para nos tornar limpos, capazes de entrar no reino de Deus, a nova sociedade criada por Jesus, a Igreja. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.